Olá, muito boa tarde para você, amigo ligado na telinha da Lembrança TV. Está entrando no ar mais um Tape Deck. Como é que tá seu sabadão? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Que bom, vai ficar ainda melhor. Tape Deck está entrando no ar e, como você sabe, a gente tem os melhores videoclipes, aqueles selecionados especialmente para você. E hoje, um sabadão diferente, a gente tem aqui uma entrevista super especial, já está aqui com a gente. A gente trouxe para você o professor Washington e também a professora Carla. A gente vai bater um papo muito descontraído e a gente aguarda também a sua participação aqui no Tape Deck. Bom, tem muita coisa boa, é só você ficar ligado com a gente aqui, viu? Até às 5h30 da tarde, os melhores videoclipes, aqueles que a gente selecionou pra você. Vamos começar muito bem? Vem chegando o primeiro, Malandragem, Cássia Eller. Estamos de volta com o programa Tape Deck todo sabadão a partir das 4h30 da tarde. É uma satisfação poder receber você aqui na telinha da lembrança. E a gente está aqui com o professor Washington Salles e a professora Carla. Boa tarde, professores. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde. Um prazer receber vocês aqui no Tape Deck, viu? Uma satisfação muito grande. Obrigado pela presença de vocês, pela vinda até aqui. Professor, o Washington já esteve aqui com a gente, né, professor? Já conheço a casa. Prazer é nosso. E a professora Carla, a professora é gaúcha, não é isso, professora? Sou gaúcha. Já estou aqui há 3 anos. Há 3 anos, né? E a senhora é professora da UFERSA. Isso. Já está na escola, já chegou aqui em Mossoró já dando aula lá. Já dando aula lá. Que bacana. E o professor Washington, professor da UNP. Isso. Professor da área da administração, né, professor? Sou do curso lá de administração, mas dou aula lá no curso de marketing. No curso de marketing também, Meu professor, viu, gente? E a gente lá... Professor, só não fala minhas notas, viu, professor, no marketing? Posso falar? Não. Vai dar audiência. Olha, já pensou? Eu vou ficar aqui suando, mais do que eu já dou, viu, gente? Viu, professora? E a gente... vocês aqui vieram para a gente conversar, bater um papo sobre um evento, não é isso? Isso. Que vocês estão promovendo aqui na cidade de Mossoró, que é a primeira jornada de estudo sobre tecnologia, saúde e educação. Isso. Não é isso? Tecnologia, saúde mental e educação. Saúde mental e educação. É uma jornada de estudos que está dentro de um trabalho que a gente vem realizando no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência de Mossoró, com uma média de 64 crianças e jovens que vivem situações que a gente chama de sofrimento psíquico, autismo, depressão, esquizofrenia. Então, assim, como parte desse trabalho, nós teremos alguns momentos de parada para estudar e refletir a própria experiência. Então, esse trabalho iniciou a partir de um projeto, na verdade é um programa que envolve 3 projetos. Nós estamos implementando e, ao mesmo tempo, estudando quais são, por exemplo, os efeitos das tecnologias touch, como o iPad, em processos comunicativos de crianças autistas. Tá. Então, crianças autistas, uma vez na semana, em grupos de 8 crianças, elas interagem com diferentes ferramentas tecnológicas. São 3 projetos envolvidos no programa. A gente trabalha com fotografia e vídeo, a escrita digital e jogos, que é o projeto que tem que ver com o trabalho do Washington, que está aqui. Entendi. Dentro dessas ferramentas que são utilizadas, no caso, a senhora mencionou o iPad, já existem softwares ou apps que são utilizados para isso, ou foi desenvolvido algum software exclusivo para que essas crianças possam utilizar de maneira, como é que a gente pode dizer, didática? Já tem ou foi criado exclusivamente para isso? Nós temos pesquisadores de diferentes regiões do Brasil tematizando essa mesma questão. Na nossa experiência em Mossoró, porque nós trabalhamos numa universidade federal, com apoio do Ministério da Educação, num programa que envolve a Prefeitura de Mossoró. Então, nós, por enquanto, estamos trabalhando com ferramentas que nós mesmos levamos até o CAPS. Mas nós faremos a doação é um trabalho em parceria com a Prefeitura, a gente fará a doação de equipamentos para poder qualificar o trabalho. Então, hoje o que a gente está oferecendo às crianças são os aplicativos que já existem. No iPad, por exemplo, software livre. Software livre. Já existem. Então, assim, o que a gente está mais a ideia
a ideia é que a gente desenvolva, né, mais na frente, com a parceria também de outros cursos da instituição, né, o Ciência da Computação e tudo. Então a ideia é que daqui a algum tempo o próprio Oficinando em Rede de Mossoró esteja oferecendo esses jogos, mas nós estamos trabalhando a partir do que já existe no mercado, né, alguns jogos já conhecidos, né, então assim, a gente está, pelo menos a minha parte da pesquisa, né, que justamente está mapeando os processos de inclusão, né, do encontro desses jovens com o jogo digital, né, enquanto tecnologia. Então a gente está desde do iPad, como o professor colocou, e com os computadores também. Então a gente está fazendo oficinas tecnológicas, né, assim, não só com o computador, na verdade já levou de tudo, desde a caixa de papel, né, que foi um dos primeiros momentos como a gente não sabia como as crianças iam reagir, porque são crianças de fato, assim, que tem uma atenção, né, toda especial e tudo. Então a gente, como não sabia como eles iam reagir, a gente levou uma caixa, né? A primeira oficina foi uma caixa cheia de gravuras tintas, e tudo, que não deixa de ser uma tecnologia, na verdade. Né? E aí depois a gente foi inserindo aos poucos, trabalhamos já com máquinas fotográficas, com data show, e até impressora, que surte um efeito muito interessante, principalmente com os autistas. Né? A gente levou a impressora para lá, né, para eles imprimir umas imagens que eles tinham feito e tudo assim. É um encontro mesmo, na verdade, o programa inteiro é um encontro de jovens com as tecnologias, né? E as tecnologias digitais ou não digitais, né? Podemos dizer assim, as analógicas também. Quais são as mudanças que nesse encontro a gente pode observar nas formas de convivência deles, né? E no seu próprio crescimento. Entendi. Na verdade, vocês querem entender também se vai haver uma evolução, se eles vão conseguir estar utilizando dessas ferramentas, se vai haver um crescimento. Eu acho que não é nem evolução, é mais a questão do processo de autoria deles mesmos, né? Assim, nós estamos colocando eles como sujeito que estão e que eles não produzem como a gente, né? No sentido, ou não, a interação deles não é como a nossa interação, mas assim, eles nos surpreendem todas as oficinas, né? Então assim, eles têm um jeito de lidar, né, com os desafios que os jogos oferecem para eles e tudo assim incrível, e a gente não, pelo menos tem alguns jogos que a gente não conseguiu avançar e eles conseguiram tranquilamente. Isso é bacana, assim, né? Muito, é bonito de ver, né? Essa é a primeira jornada, essa? Essa é a primeira jornada. Para o ano que vem nós vamos fazer a segunda jornada, né? E esse trabalho, Oficinando em Rede, na verdade, ele tem que ver com aquilo que eu não sei se você ouviu falar, Neto, da luta antimanicomial no Brasil e no mundo. Né? Nós tivemos um longo período de que as pessoas diferentes eram isoladas, né? Elas ainda permanecem muito isoladas, a gente ainda tem muito que aprender. É verdade. Mas de uns anos para cá, né, de um tempo para cá, existe assim a impossibilidade de tratar essas pessoas que não seja de uma forma digna, né? Então, em CAPS. Então, o Brasil, o Ministério da Saúde, criou o Centro de Atenção Psicossocial. Em Mossoró nós temos alguns centros. Eles tratam de situações diferentes, né? Tem o centro que trata com usuários de drogas, né? Pessoas em tratamento. E o nosso são crianças e jovens, isso na ciência é chamado com transtorno global de desenvolvimento. É uma expressão enorme que a gente entende melhor dizendo que são autistas, pessoas com traços de esquizofrenia ou depressão, ou ansiedade, ou síndrome de Down. Né? Então, o que acontece? O que requer? Quando tu tira o isolamento, né, os tratamentos às vezes até desumanos que se tinha no passado, a gente precisa substituir por outras formas de atendimento. E a universidade ela tem essa responsabilidade de colocar a ciência à disposição da criação dessas novas metodologias, né? E nesse CAPS em especial, tem outros CAPS da região que a gente está visitando e conhecendo. Nesse em especial, a gente tem uma equipe extraordinária, os outros profissionais. Deixa eu falar da nossa equipe, né? Tem o Washington, e tem também a Deise, a Raíssa, o Edicleuson, a Lia, a Júlia, o Tássio, né? São pessoas, tem professores da instituição, a professora Elizabeth, né? O professor Valdemar, outros professores da instituição que de alguma forma interagem também e nos ajudam no desenvolvimento desse programa. Né? E ele inicia, a ideia do Oficinando em Rede inicia em Porto Alegre.
Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que surgiu, professora, essa jornada, esse interesse por colaborar com toda essa situação? Como é que começou isso? Eu acho que tem muito que ver com uma professora que vem na próxima jornada, não nessa, ela não pode vir agora, a professora Cleci Marasquim, que é da área da educação e da psicologia social, né? Ela criou essa ideia lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá onde tem assim de uma forma muito forte as ciências humanas e as ciências sociais na universidade. Então, reuniram profissionais, é um projeto transdisciplinar, tem gente da área da comunicação, lógico, estou falando em imagem, né? Que é algo que te interessa, pessoas da área das letras, das artes, né? Enfim, da computação, da educação, que participam desse investimento lá em Porto Alegre. E eu estudei com a professora Cleci Marasquim alguns anos atrás e ficou essa ideia para mim, assim, né? No futuro, na minha experiência, eu vou desenvolver. Lógico, aqui é uma outra experiência, aqui são crianças, lá eram jovens, pessoas de mais idade, né? Então aqui o programa ele ganha toda uma outra dimensão, né? Mas é algo que vem ramificando. No Rio de Janeiro existe um trabalho muito forte com o cinema. Então são professores da área da Federal do Rio de Janeiro que trabalham com criações com jovens, né? De CAPS, criação de roteiros e de pequenos documentários em que eles retratam a sua vida e lançam isso para a sociedade, né? Para que a gente passe a conhecer. Né? Em Porto Alegre também tem uma experiência muito forte de rádio que vai ser discutida agora, início de novembro, na Universidade Federal do Ceará. Vem o pessoal da Espanha, que tem uma rádio na Espanha, que trabalha com as questões da loucura, em que eles se intitulam locutores, né? E em Porto Alegre, a professora Deise Mer, que estará na nossa jornada, ela criou a Rádio Potência Mental, que é num morro de Porto Alegre, em que os jovens criaram a rádio, né? Como vocês, assim, né? Com muita força de vontade, muita energia, muito desejo de viver bons momentos. Eles criaram uma rádio. A professora Deise Mer e outros professores das universidades, durante um certo período, participaram assessorando o processo de criação de rádio. Depois eles se retiraram e a comunidade desenvolve. Eu não tenho o endereço da rádio, mas é uma rádio que também está na internet. Né? E esses radialistas, jovens, enfim, em sofrimento, eles já apresentaram, inclusive no exterior, essa experiência de rádio. Né? Que bacana. Então, esse programa que a gente está apenas numa fase bem inicial, a gente quer que ele possa ser pouco a pouco, porque é um programa que inspira cuidado. A gente está trabalhando com pessoas naquilo que é a dimensão mais frágil do humano, que é o sofrimento. Mas, pouco a pouco, a gente quer poder, né, oferecer à comunidade essas ferramentas, esses conhecimentos que esse programa vai produzindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Está existindo a colaboração dos empresários, da comunidade? Está existindo? Vocês estão encontrando uma certa dificuldade ou está existindo esse tipo de colaboração? Antes de você responder, a gente vai para assistir mais um clipe. Na volta a gente volta com a resposta. Pode ser, professora? Não sai daí não, é rapidinho. Vem chegando para você Rita Lee, Doce Vampiro.